quadro de saúde de Bolsonaro tem evolução satisfatória, sem previsão de alta ou de cirurgia. E você vai ver também. Mais de 120 pessoas morreram por causa das chuvas na Europa. O Brasil recebe hoje mais 1 milhão de doses da AstraZeneca e 1 milhão de doses da Coronavac. A vacinação contra a gripe em idosos em São Paulo tem a menor adesão em 4 anos. O Congresso aprovou a lei do orçamento com um salário mínimo de R$ 1.147 para o ano que vem. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. Internado em São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro já está sem a sonda nasogástrica e pode deixar a alimentação pela veia para começar uma dieta líquida hoje. Ainda não há previsão de alta. A retomada da alimentação segue vários estágios enquanto o presidente estiver internado. O primeiro passo é a dieta líquida, que é de mais fácil digestão e requer o mínimo trabalho do estômago e do intestino. O cardápio dessa fase geralmente conta com sucos, chás e gelatina. Internado desde quarta à noite no Hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo, Bolsonaro vinha sendo hidratado à base de soro e alimentação parental, quando nutrientes são administrados diretamente na veia. E até chegar à alimentação sólida mais comum, o presidente deve passar por outras etapas, como a dieta pastosa. O quadro de saúde de Bolsonaro é considerado estável pelos médicos. Com isso, ficou mais distante a possibilidade de realização de mais uma cirurgia. A expectativa é de que se continue com o chamado tratamento conservador. A evolução do quadro clínico é considerada satisfatória, mas segue sem previsão de alta hospitalar. A maioria dos adolescentes que morreram por Covid-19 no Brasil tinha pelo menos uma comorbidade. O levantamento é do Instituto Abrace, com base em dados do Ministério da Saúde. Das 578 mortes de adolescentes registradas até o início de julho, 65% tinham complicações prévias, como diabetes e asma, por exemplo. Apesar de representarem a menor parte dos casos, as mortes de pessoas na faixa de 12 a 17 anos com comorbidade é preocupante. Dos quase 6 mil casos positivos para o novo coronavírus no país, 39% eram de adolescentes com comorbidade. Entre os adolescentes diagnosticados com síndrome respiratória aguda grave que tinham alguma comorbidade, 60% usaram suporte ventilatório. Já entre os adolescentes sem comorbidade, 32% precisaram do auxílio respiratório. A mesma diferença acontece para a letalidade da doença. Enquanto apenas 5% dos adolescentes sem comorbidade morreram pela síndrome, 13% daqueles com comorbidade foram a óbito pela doença. A vacina desenvolvida pela Pfizer e a BioNTech teve 100% de eficácia em adolescentes com idades entre 12 e 15 anos. A Anvisa aprovou em junho a utilização da vacina da Pfizer para maiores de 12 anos. Lote com mais 1 milhão de doses da vacina Oxford AstraZeneca chegou a São Paulo e o Instituto Butantan entrega hoje 1 milhão de doses da Coronavac ao Programa Nacional de Imunização. O Ministério da Saúde recebeu mais um lote com 1 milhão de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca contra a Covid-19. O lote desembarcou no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na região metropolitana. As vacinas foram fabricadas pela multinacional Catalent, na Coreia do Sul. E com mais 1 milhão de doses da Coronavac liberadas pelo Instituto Butantan nesta sexta-feira ao Plano Nacional de Imunização, o laboratório totaliza a entrega de 2 milhões de doses do imunizante ao Ministério da Saúde só nesta semana. Ao todo, mais de 55 milhões de doses da vacina já foram repassadas pelo Butantan ao Ministério da Saúde. Também nesta semana, mais de 900 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech chegaram ao Brasil. O lote faz parte do primeiro contrato do Ministério da Saúde com a farmacêutica, que prevê a entrega de 100 milhões de doses do imunizante até setembro. O estado de São Paulo teve a menor adesão de idosos à vacinação contra a gripe dos últimos 4 anos. A Secretaria da Saúde informou que o número ficou abaixo de 60%. A cobertura vacinal contra a gripe do grupo prioritário de idosos atingiu até agora 58,6% este ano. A Secretaria da Saúde informou que foi o menor patamar alcançado desde 2018. No total de 2021, foram aplicadas 4.200.000 doses neste público,
que chega a mais de 7 milhões no estado. Segundo a pasta da Saúde, nos últimos 4 anos, a cobertura vacinal do grupo foi crescente e sempre ultrapassou a meta de 90%. Em 2018, foram 4 milhões e 400 mil doses aplicadas, atingindo 92,7% da meta. Já em 2019, subiu para 4 milhões e 700 mil. O recorde foi superado em 2020, com o total chegando a quase 6 milhões de idosos vacinados no estado. A vacinação em idosos contra a influenza é importante, já que pode reduzir complicações, como as pneumonias, que geralmente resultam em hospitalizações e podem configurar risco de morte. As vacinas para toda a população estão disponíveis desde o dia 12 de julho nos postos de saúde. O governador de São Paulo, João Dória, testou positivo para a Covid-19 pela segunda vez. O governador destacou que, por orientação médica, cancelou a agenda e vai trabalhar de casa. Dória já tinha testado positivo para a Covid em agosto do ano passado. Ele tomou a primeira dose da vacina Coronavac em maio desse ano e a segunda dose em junho. 3 em cada 4 cidades brasileiras já registraram casos em que o cidadão tenta escolher a vacina que vai tomar contra a Covid. A prática é criticada por especialistas. Subiu para 75,5% o número de cidades brasileiras que registram casos do chamado sommelier de vacinas. Esse é um apelido dado a pessoas que tentam escolher a marca do imunizante contra o novo coronavírus. Esses dados são da pesquisa da Confederação Nacional de Municípios. O levantamento ouviu 5.500 prefeitos em todo o Brasil entre 12 e 15 de julho. Na pesquisa da última semana, 70% dos municípios tinham casos de pessoas que escolhem vacinas. O pesquisador de saúde da Fiocruz, Rafael Guimarães, se pronunciou e disse que a prática de escolher vacina atrasa exponencialmente o calendário e a perspectiva de ter uma cobertura razoável contra o vírus. A Coronavac foi a mais rejeitada, sendo desaprovada por metade da população do país. Logo em seguida, a vacina da AstraZeneca apresenta a maior rejeição, com 41%. Já as vacinas da Pfizer e da Janssen apresentaram rejeição mínima. O Congresso aprovou a Lei de Diretrizes Orçamentárias com um salário mínimo de R$ 1.147 para 2022. A proposta segue agora para a sanção presidencial. Com a aprovação, o Congresso pode entrar em recesso entre os dias 18 e 31 de julho. Após ser avaliado pela Câmara e na Comissão Mista de Orçamento, os senadores também aprovaram por 40 votos favoráveis e 33 contrários o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano que vem. De acordo com o texto aprovado no Congresso, o salário mínimo do ano que vem não deve ter aumento real e vai ser de R$ 1.147. Atualmente, o valor é de R$ 1.100. O reajuste segue as regras constitucionais de correção do valor pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Entre as mudanças previstas está a possibilidade de aumento do fundo eleitoral de 2022, recursos públicos distribuídos entre partidos para financiar campanhas. De acordo com estimativas, os recursos podem chegar a 6 bilhões de reais. A projeção para o Produto Interno Bruto do ano que vem é de 2,5%, caso os parâmetros atuais que estão no texto sejam mantidos. A meta de déficit primário para o ano que vem é de 170 bilhões de reais. A LDO de 2022 também prioriza os gastos com o Plano Nacional de Imunização e com o Programa Habitacional Casa Verde e Amarela. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública apontou que 24 das 30 cidades com mais de 100 mil habitantes no estado do Rio de Janeiro têm índices de violência maiores do que a média brasileira. O crescimento das facções de traficantes e milicianos fez com que o Brasil apresentasse uma média de 23 mortos a cada 100 mil habitantes. As mortes causadas por intervenção policial não são contabilizadas. As mortes violentas apresentadas abrangem homicídios dolosos, latrocínios e lesões corporais seguidas de mortes. Em cidades fluminenses espalhadas por todo o estado, essa taxa é superior ao dobro da média nacional, que chega a uma média de 60 mortos por 100 mil habitantes. Na última década, a capital fluminense passou por 2 momentos de quedas nas taxas de homicídios.
Primeiro, com a expansão do programa de unidades de polícia pacificadora entre 2008 e 2014 e novamente a partir de 2018. O principal motivo do aumento de violência é a existência de diversas facções criminosas em constante confronto por territórios. A polícia ser uma das mais violentas do país, a falência do governo do estado a partir de 2015 e a política das UPPs na capital também são fatores relevantes. Depois do intervalo, você vai ver que as chuvas provocaram mais de 100 mortes na Europa. A gente volta já. Mais de 120 pessoas morreram em consequência das fortes chuvas na Europa. Os maiores danos foram na Bélgica e na Alemanha, onde centenas de pessoas estão desaparecidas. O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, considera a catástrofe uma consequência das mudanças climáticas e pediu firme comprometimento na luta contra estes fenômenos intensos. Lugares inteiros estão atordoados com o desastre. É uma tragédia que tantos tenham perdido a vida. Isso me deixa atordoado. Muitas pessoas em nosso país sentem por aqueles que sofrem por seus entes queridos. O estado alemão da Renânia do Norte-Westfália segue como uma das regiões mais afetadas pelos temporais. Luxemburgo e Holanda também enfrentaram fortes chuvas e danos materiais, mas ainda não registraram mortes. Na Bélgica, até a noite de quinta-feira, centenas de pessoas continuavam presas em casa. As intensas chuvas que castigam o país também chocaram a chanceler alemã Angela Merkel na quinta-feira. O presidente da África do Sul visitou hoje uma região tomada por uma onda de violência há uma semana. Ele afirmou que os distúrbios foram causados de forma intencional. Está muito claro que todos esses incidentes de agitação e saques foram instigados. Há agitadores, pessoas que planejaram e coordenaram isso. O político afirmou que várias dessas pessoas foram identificadas e que serão processadas. A polícia sul-africana investiga 12 suspeitos de estarem por trás da explosão de violência dos últimos dias. Na quinta-feira, o governo anunciou que um suspeito foi detido e os outros estão sendo vigiados. Os primeiros incidentes explodiram na semana passada, um dia depois da prisão do ex-presidente Jacob Zuma, condenado a 15 anos de prisão por desacato à justiça. Os incidentes se espalharam para a região metropolitana de Joanesburgo, em meio ao desemprego galopante e às novas restrições para combater a pandemia da Covid-19 no país. O balanço total da onda de violência é de pelo menos 121 mortes em todo o país. Uma cerimônia homenageou os mortos na tentativa de golpe de 2016 na Turquia. O presidente do país disse que nunca vai perdoar os traidores. O presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmou que nunca vai perdoar os traidores envolvidos na tentativa de golpe de Estado de 2016. A declaração foi feita durante uma cerimônia em homenagem aos 251 mortos no episódio, sem contar os insurgentes, 5 anos depois da violenta tentativa golpista que o permitiu reforçar seu poder às custas da repressão. 15 Temmuz'un ardından Mais uma vez, em meu nome e em nome do nosso povo, agradeço aos nossos cidadãos que, logo após o 15 de julho, participaram de vigílias democráticas por 27 dias seguidos em todas as nossas 81 províncias, 24 horas por dia. Bir kez daha şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Na madrugada de 16 de julho de 2016, facções rebeldes do exército enviaram veículos blindados para as ruas e aviões sobrevoaram Istambul e Ankara, bombardeando lugares como o parlamento. Para vários analistas, a tentativa de golpe de Estado acelerou a tendência autoritária do líder turco, que em 2017 reforçou poderes, substituindo o sistema parlamentar por uma administração presidencial forte. Acusando um ex-aliado como responsável pela revolta, Erdogan lançou uma repressão implacável contra supostos seguidores, que depois se estendeu à oposição pró-curda e à mídia crítica.
A agência de notícias estatal Anadolu informa que o número de condenações à prisão perpétua chega a quase 3.000. A China lançou o maior mercado de carbono do mundo para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Este é um passo fundamental para alcançar a neutralidade de carbono do país mais poluidor do planeta até 2060. Segundo a agência de notícias oficial Xinhua, as negociações começaram na manhã desta sexta-feira na Bolsa de Energia e Meio Ambiente de Xangai. What we want to have a carbon market is O que queremos para um mercado de carbono é atingir a meta que foi fixada pelos legisladores e reguladores com o menor custo. Essa é toda a questão do mercado de carbono, porque senão você vai para comando e controle. Mas você quer um mecanismo de mercado que revele o verdadeiro custo para que as entidades reguladoras possam encontrar a forma mais eficiente e pertinente à sua própria situação para conseguir isso. Consciente dos riscos ambientais e sociais postos pelo aquecimento global, a China, o maior investidor em novas energias, pretende ser um dos líderes mundiais no tema climático, com o compromisso de alcançar o pico de suas emissões de carbono em 2030 e a neutralidade de carbono em 2060. A China quer ser um ator importante na COP26, a cúpula climática da ONU que acontece em novembro. De acordo com a Xinhua, esse mercado de carbono permite que as autoridades provinciais estabeleçam cotas de emissão para usinas termoelétricas e abrange 2.225 grandes geradores de energia que emitem 4 bilhões de toneladas por ano de gases que causam o aquecimento global. Também permitirá que as empresas comprem direitos poluentes de outras entidades com menor pegada de carbono. A China anunciou planos para criar um mercado nacional de carbono há 10 anos, mas o progresso foi impedido pela indústria do carvão e pelo rápido desenvolvimento de políticas às custas do meio ambiente. A Organização Mundial da Saúde afirmou que a China precisa colaborar mais com as investigações sobre a origem da Covid-19. O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, disse que é fundamental saber e entender o que aconteceu para evitar que o problema se repita no futuro. A OMS também afirmou que estar infectado com o HIV aumenta o risco de desenvolver uma forma grave da Covid-19 ou até mesmo o risco de morte se a pessoa estiver no hospital. A Caixa Econômica Federal liberou hoje para saques e transferências a terceira parcela do auxílio emergencial para nascidos em novembro. Com a antecipação do calendário, a próxima parcela do auxílio vai ser paga no dia 29 de julho. O Brasil registrou mais 1.500 mortes por Covid em 24 horas e tem agora a menor média móvel de óbitos desde 1º de março. Com mais 1.548 mortes por Covid-19 em 24 horas, o Brasil está com um total de 538.942 vítimas da doença. Os casos confirmados de um dia para o outro são 52.789. Desde o início da crise sanitária, já são mais de 19.262.000 diagnósticos da doença. A média de mortes por Covid é de 1.252 vítimas por dia. É o menor patamar desde o dia 1º de março, quando chegou a 1.225. O número está em queda há 19 dias. Já a média diária de novos casos, de acordo com os números oficiais, está em 42.822 infectados. Esse número segue uma tendência de queda há 16 dias. Na análise do mapa por regiões, podemos observar que os mesmos 2 estados ainda seguem com alta nas mortes, Acre e Paraná. O estado do Paraná teve a maior elevação, de 74%. Em estabilidade estão 5 unidades da federação, Bahia, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Roraima e Tocantins. Em queda hoje estão 20 estados, Alagoas, Amapá, Amazonas, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. A maior baixa foi registrada no estado do Piauí, com 64%. No total, mais de 120 milhões e 155 mil doses de vacinas contra a Covid foram administradas até agora. Em 24 horas, mais de 1 milhão e 228 mil doses foram aplicadas. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, 87 milhões e 320 mil brasileiros tomaram a primeira dose. Isso equivale a 41,2% da população.
mais de 32.800.000 pessoas receberam a segunda dose ou estão totalmente imunizados, tomaram a dose única. Os estados que mais vacinaram continuam sendo São Paulo, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. O estado que tem a maior parcela da população completamente imunizada é Mato Grosso do Sul, com 28%. A América Latina ganhou destaque no Festival de Cannes, na França, principalmente por causa do filme Memória, gravado na Colômbia. A obra do diretor tailandês Apichatpong Weerasethakul concorre à Palma de Ouro. O filme é considerado um símbolo do paradigma do cinema mais atual. Gravado na Colômbia, produzido também pelo México e protagonizado pela britânica Tilda Swinton. A história se concentra em uma cultivadora de orquídeas que visita sua irmã doente em Bogotá. Alguns sons estranhos, como estrondos que apenas ela escuta, a impedem de descansar. Começa, então, uma busca para encontrar a origem do fenômeno misterioso em uma viagem sensorial e contemplativa que a levará para a floresta. Tem um toque de melancolia e uma espécie de suspense, afirmou o diretor sobre seu primeiro filme gravado fora da Tailândia, em inglês e espanhol. À margem de outras duas coproduções mexicanas, o musical Annette e Bergman Island, Memória é o único selo latino-americano de longa-metragem no festival. O Corinthians anunciou a contratação do meia Juliano, de 31 anos. O contrato vai até o fim de 2023. O jogador estava livre no mercado depois de rescindir com o Istanbul Başakşehir, da Turquia. O meia também passou pelo Al Nassr, da Arábia Saudita, o Fenerbahçe, da Turquia, o Zenit, da Rússia e o Dnipro, da Ucrânia. No Brasil, ele jogou também no Paraná e no Internacional. Aliás, no Internacional ele foi campeão da Libertadores em 2010 e foi eleito o melhor jogador. Os atletas brasileiros que vão disputar os Jogos Olímpicos, aos poucos vão chegando a Tóquio. Hoje de madrugada foi a vez da delegação feminina de futebol desembarcar. A delegação da seleção feminina de futebol já está no Japão. A menos de uma semana da estreia contra a China, a equipe da técnica sueca Pia Sundhage desembarcou no aeroporto de Narita no início da tarde, no horário local, 2 da manhã no horário de Brasília. A equipe vai dormir uma noite em Tóquio e depois pega a estrada para Miyagi, onde será a partida da próxima quarta-feira. A seleção feminina chega no Japão com as veteranas Formiga, rumo à 7ª Olimpíada, e Marta, que jogará a 5ª. O grupo também tem 9 estreantes em Jogos Olímpicos. Será o primeiro grande desafio da técnica Pia pelo Brasil. Ela já tem 3 medalhas olímpicas na carreira, 2 de ouro e 1 de prata. As 22 jogadoras convocadas passaram as últimas 3 semanas treinando em Portland, nos Estados Unidos. Além da estreia contra as chinesas, o Brasil enfrenta também a Holanda no dia 24 e a Zâmbia no dia 27. E essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens. Já tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde, bom final de semana.